Está no ar o último episódio da quarta temporada do Arc 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Danilo, Elise e Satoshi comentam: Cal promoveu campanha no Dia do Arquiteto, o poder das fachadas e Top 10 Arquitetura Conceitual. Então, a matéria que eu trouxe hoje na verdade é um informativo, né, do Cal BR sobre uma campanha que eles estão fazendo do Dia do Arquiteto e Urbanista, que eles pretendem alcançar 90 milhões de pessoas. Eles começaram a campanha agora 9 de dezembro e devem seguir até 23 de dezembro, justamente com o objetivo de alcançar por volta dessas 90 milhões de pessoas, computando só os investimentos nas mídias nacionais, né, sem contar quanto isso pode ser compartilhado e para alcançar e alavancar mais. Sempre eles usam o tema de arquitetura e urbanismo, um direito de todos, justamente para ressaltar a importância do trabalho do arquiteto e do urbanista para a sociedade, inclusive para quem pensa em reformas e construções mais modestas. Uma coisa que a gente já conversou algumas vezes aqui em alguns episódios, né? Sobre conseguir chegar a públicos diferentes, mas que também estão reformando. E então, já comentando um pouquinho, já elogiei algumas vezes nessa temporada agora as ações do CAL, mostrando essa preocupação, tanto valorizar e melhorar a nossa comunicação com eles, né? E eles deixarem a gente falar um pouco, eles ouvirem os arquitetos vinculados ao conselho na hora de tomar decisões, de mexer na hora de mexer em como a gente se porta na sociedade, como eles querem se apresentar para todos. E, mais uma vez, elogio. Eu sei que eles já estão fazendo há alguns anos, agora eu não sei exatamente há quantos anos que eles estão fazendo essa campanha para o Dia do Arquiteto, mas é mais uma ação interessante e, com o tempo, começa a entrar na cabeça das pessoas, nem que seja por osmose, as pessoas começam a entender que o arquiteto é importante mesmo nas reformas pequenas, esse planejamento e entender o espaço antes dele precisar reformar e ver que não ficou legal é importante para ele, e além de melhorar muito o ambiente dele, qualidade de vida e todas as outras coisas que a gente já falou em vários episódios. E aí na matéria só eles acabam usando como um objeto de referência para a campanha ali o condomínio Moradas da Saúde lá no Rio de Janeiro, que é do arquiteto Demetri Anastakis. Nossa, é muito difícil falar o nome dele. Né? Demetri Anastasakis. Desculpa aí, Demetri, se você estiver ouvindo, se eu falei errado. Ele não tá ouvindo, ele é falecido. Ouvindo em todo momento. Faleceu agora em julho de 9 e sempre defendeu a arquitetura e o urbanismo como um interesse social, né? E aí eles usam também essa referência do condomínio Moradas da Saúde, justamente também focar. Esse condomínio é lá no Rio de Janeiro, então eles usam isso também para comemorar o título que a Unesco deu para o Rio de Janeiro como capital mundial da arquitetura em 2020, né? Então, de 2020 que vai ser o Congresso Internacional de Arquitetos lá no Rio em 2020, então eles já aproveitaram e deram o título de capital mundial da arquitetura. Então eles usaram isso como referência, esse projeto, pensando no interesse social, pensando que ele tenha acesso para todos, né? Arquitetura e urbanismo para todos, e já vincula também com esse prêmio que o Rio ganhou. Acho que é isso. O que vocês acham? Aí depois eu menciono mais ou menos aonde que eles pretendem veicular isso direitinho, para vocês talvez prestarem mais atenção. Às vezes passa muito rápido, mas para quem estiver ouvindo aí, saber que vai passar. É rápido mesmo, são 30 segundos, né? Mas dependendo da mídia, 30 segundos e dependendo do horário, é muita coisa. Ah, não, sim, com certeza, né? Você ia comentar, mas são já nas TVs abertas, em programas de bastante audiência, né? Exato. Eu acho, como você mencionou mesmo, é uma iniciativa muito válida, né? A tentativa de chegar ao público geral, assim, aonde eles se encontram, né? Então, até a gente comentou numa também que você trouxe uns episódios atrás, que era só na rádio, né? Da CBN, da Band News. Até a gente falou, mas quem que é o público dessas rádios, né? Enfim,
enfim, nada era que muito também mais não... informativo, não uma campanha sobre... né, era muito mais, o arquiteto faz isso, o arquiteto faz isso. Eram vários trechos curtinhos sobre o que a gente poderia ajudar. Também é interessante, mas ele é um pouco mais amplo, né? E daí agora eles trazem essa campanha em homenagem mesmo ao Dia do Arquiteto, né? Que eu sempre confundo, porque antes era dia 11, mas aí com o aniversário do Oscar mudaram para dia 15, enfim, ou dia 11 que é o aniversário. Eu sempre faço confusão das datas. Eu sei que é entre 11 e 15 de dezembro aí acontece. E, enfim, mas eu acho São super... 5 dias, a gente tem que comemorar durante os 5 dias, do 11 ao 15. Eu tipo gosto carnaval, né? da ideia de comemorar todos esses dias, né? A gente comemora tendo férias, igual no dia do professor, que todo mundo trabalha, a gente também tira as férias de 11 a 15. É verdade, né? Eu acho que tem que começar a partir do ano que vem. Esse ano não deu certo, quem sabe ano que vem. Mas enfim, acho, como você já comentou, concordo da validade, é interessante, acho que é um início, com o tempo pode ser aprimorado e até colhido, acho que é importante também colher os resultados, eu imagino que eles vão fazer isso, né? Não sei se é possível, imagino que sim, porque uma vez que eles fazem tem toda essa estratégia, né, onde vai ser feita a campanha e tudo mais, acho que tem como ter um retorno depois, apesar que eles colocam aqui que vão alcançar, né, uma estimativa de 56 milhões de telespectadores, é muita coisa, né, mas a partir daí desses 56, enfim, qual seria o próximo passo depois, né, talvez pensar um pouco nisso. Os 56 seriam só nas redes de TV aberta, né? Na verdade, eles visam 90 milhões de pessoas impactadas, né? Ah, legal. Então, já dando uma resumida onde que eles pretendem veicular tudo isso, TV aberta entre os dias 13 a 15 de dezembro, então na Record e na Globo. 13 a 15 seria sexta, sábado e domingo, então são programas com bastante audiência, né? Tanto na Record quanto na Globo, então por isso que só a TV está querendo atingir 56 milhões de telespectadores, desses 90 que eles estão pensando. Depois nas rádios CBN e Band News, entre os dias 16 e 20 de dezembro. Boletins de trânsito, Transamérica, Bandeirantes, Jovem Pan, CBN e Band News, de 16 a 20, com formatos um pouquinho menores, de 10 segundos, né? Nos outros, tanto no rádio quanto na TV, seriam filmes e chamadas de 30 segundos. E emissoras, na verdade, de rádio aí de várias cidades do Brasil, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. E começou desde o dia 9 e vai até 23 de dezembro nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, com filmes de 30 e 60 segundos fazendo campanha, e em alguns portais da internet também, tipo R7, Vitruvius, Arco, Metrópolis, e alguns disparos para mailing de profissionais, parceiros e colaboradores por WhatsApp. Vai ser feito no próprio dia 15, que é o que eles consideram como o Dia do Arquiteto. Que aí teve, como a eles falou, teve essa mudança do dia 11 para o dia 15, mas eles estão considerando tudo isso no Dia do Arquiteto para o dia 15 de dezembro. Legal, eu estava lendo aqui a página, né, onde está essas informações, tem os comentários, né? E aí são comentários positivos, dos que eu consegui ver aqui, né, do pessoal. Parabéns, tá certo, tem que atingir mesmo o público em geral, enfim, muito bem-vinda à campanha de comemoração, enfim, só comentários positivos. Não, e eu acho que eles também fazendo alguns testes, né? Eu lembro que, se não me engano, ano passado ou no ano retrasado, essa mesma campanha eles não chegaram a fazer nas TVs abertas, se eu não me engano, mas eu lembro que eles tinham, por exemplo, adesivar eram trens do metrô, aquela parte do fundo do ônibus. Então, acho que também são alguns testes de como que isso impacta, como que as pessoas, talvez que eles estão querendo atingir, realmente são impactadas, né? Então, não é também, fizemos uma vez assim, todo ano vamos fazer igual. Não, eles estão fazendo testes e estão correndo atrás para ver qual que acaba tendo um resultado melhor nessa divulgação e
e nas pessoas se conscientizando sobre a importância do arquiteto na hora de reformar. Uhum. Mas não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, né? Principalmente na TV. Eu acho que durante todo o ano eu vi alguma coisa do Cal na TV, assim, falando da importância do arquiteto, principalmente quando tinha os acidentes, né? E uma coisa que eu queria... Eu não cheguei a ver não, Satoshi, eu não cheguei a ver esse ano não. Não sei se eu também vi muito pouca TV esse ano, mas talvez tenha que pensar em Netflix, né? Muita gente tá deixando. Né? Verdade, aí, ó, ficou faltando. Não, Mas não, na verdade não me lembro de ter visto não, Satoshi. Agora que você comentou, eu não me lembro. Eu cheguei a ver alguns não, né? Era sempre o mesmo comercial, mas falando da importância dos arquitetos profissionais para a sociedade, né? Então é um investimento que o Cal tem feito, pelo menos numa das... Não lembro se isso estava na chapa das que ganhou lá, de melhorar a divulgação do profissional, mas que isso está sendo feito, né? Eu acho que ano passado já tinha também, né? Que você tinha comentado se não lembrava que tinha ou não. Eu sei que hoje muita gente sabe que quando é o dia do arquiteto, porque passa na TV, né? Principalmente mencionando Oscar Niemeyer. Acho que foi ano passado isso. E é legal, assim, eu acho. Né? Eu acho que é uma iniciativa que tem que ser feita, né? É lógico que é longo prazo, né? Talvez não é falando agora que isso vai ter retorno. E acho que não deve ter tido muito retorno, né? Então eu não senti nenhuma diferença, assim, das pessoas ou me procurando por eu ser arquiteto, ou, sei lá, querendo tirar dúvidas, sabe? Então, pra mim ainda não teve impacto nenhum, mas espero que isso a longo prazo comece a ficar mais claro pras pessoas, sabe? Eu acho que esse comentário é interessante, Satoshi, também porque a gente às vezes, acho que a maioria dos profissionais, né, mas eu acho que o arquiteto tem bastante disso. Às vezes tem dessas de querer cobrar, tipo, que o CAL valorize e que mostre para as pessoas a importância e valorize a gente, e a gente às vezes acaba também não conseguindo, não estou falando que é o seu caso, Satoshi, mas às vezes as pessoas nem querem, os arquitetos às vezes não querem correr atrás de pessoas que estão reformando ou que não tem muita grana, que vão fazer uma reforma muito pequena e tal, e às vezes não quer nem ser o arquiteto desse cara. Tem muito arquiteto assim que pensa dessa forma, né? Então que não quer esse tipo de público. Então incentiva, acha interessante essas ações, mas não sente impacto neles porque continua procurando o mesmo tipo de cliente. O tipo de cliente que já contrata vai continuar contratando com essas campanhas ou não. Sim. E então também a gente mudar um pouco nossa cabeça, né? E mostrar, se a ideia é impactar pessoas que não contratam, como que a gente se mostra para essas pessoas? E aí a gente também ajuda a melhorar e a fazer uma campanha meio que com o nosso trabalho e não com campanhas publicitárias. Eu acho que o foco tem que estar sempre nos atributos de um arquiteto, sabe? Tipo, o que o arquiteto pode fazer, né? E não falar que é pra classe A até a classe E, sabe? Eu acho que não é... Eu acho que não nichar, sabe? Eu acho que mais esclarecer o que um arquiteto faz. E aí, independente de se a pessoa é de classe A ou classe E, ela sabe o que esse profissional faz, então por isso vai procurar ele, né? Assim como todo mundo tem muito claro o que o médico faz, então por isso que vai procurar ele. Né? Perfeito. Acho que é isso. Mas justamente isso, imagina. É formar, na verdade é conscientizar, informar, né? Informar da importância e o que exatamente faz, porque muita gente ainda é uma nuvem preta o que o arquiteto faz, tem muito mito por trás, então acho que a partir do momento que isso vai, demora mesmo, né? Porque muita gente não presta atenção na primeira que passa, né? Às vezes vai passar na propaganda, né, no horário desses programas, mas às vezes nem tem gente que vai prestar atenção, mas às vezes de passar várias vezes, algum momento presta, que vai depender muito de como né? Porque a gente sabe que não basta só estar ali na TV, se a propaganda ela é boa, bem feita, né, tem um resultado chama melhor. Chama atenção, né? Mas eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Sem ficar repetindo, mas é informar as pessoas da importância, né? Principalmente da importância, porque isso passa muito, muito longe das pessoas. Muita gente acha que é luxo, que consegue fazer sozinho, que não precisa, nananã. E não, é um profissional que tem a sua carga de responsabilidade, assim como outras áreas profissionais, e que faz toda a diferença, né? Quando se fala em construção civil, em segurança, né, e tudo mais. Então, E em qualidade de vida, não é uma questão estética, né? É uma questão funcional, prática e realmente
fonte de melhoria do estado do usuário, né? E aí eu acho que também uma coisa que é pra gente também pedir, né? Não pedir na hora de não cobrar só dos outros, mas a gente também ser um promotor do nosso trabalho, né? E a gente exercer ele de forma correta, né? Então, pô, o cara te contratou, talvez ele não te contrataria, mas como, sei lá, de alguma forma ele foi impactado por essas campanhas, ele te procurou, e aí o que você faz? Você vai cobrar pouco no projeto e depois ganha 3 vezes isso em RT, então, tipo, o quanto você está ajudando a promover o seu serviço, a arquitetura que você cobra tanto do CAL para promover com campanhas e tudo mais, né? Então, a gente também exercer o serviço de uma forma consciente e legal, para que isso, o boca a boca também ajude nessa campanha. O cara que te contratou, ele vai ficar satisfeito, vai mostrar, vai entender que teve diferença e que vai indicar pro tio, pro irmão, pro amigo. Isso também é uma boa forma de campanha e de promoção do serviço, só da gente exercer esse serviço de forma correta, né? E acho que acaba também muita gente que já contratou arquiteto, que talvez não seria nem o público-alvo dessa campanha, que realmente tem dinheiro e que quer fazer reformas gigantescas, e não é uma reforma pequena, né? Como eles mencionam na matéria, e acaba, tipo, na primeira reforma fica puto com o arquiteto, depois descobre que o cara ganhou uma grana de comissão, de RT, e aí o cara começa a fazer tudo por conta própria. Então, tipo, mesmo o cara que teria condições, que seria o cliente ideal para o escritório de arquitetura, às vezes deixa de contratar porque a gente detratou o nosso serviço, né? Então, a gente também ser um promotor dele e fazer campanhas com o nosso serviço, com os resultados, né? Perfeito. Acho que é isso. Muitos problemas debaixo do mesmo teto. 5 razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar. Com segurança não se pode nem brincar. Fazendo isso você vai economizar. Conforto é bom, não precisa nem falar. O seu imóvel só vai se valorizar. Construa certo. Contrate um arquiteto. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ao Dia do Arquiteto e Urbanista. O artigo é sobre fachadismo, é escrito por Neil Patrick Walsh. É um problema que atualmente eu acho que acontece mais em países de primeiro mundo do que no Brasil, nesse momento, né? Mas acho que vale a gente conversar sobre, porque ele traz alguns temas, traz uma discussão interessante no artigo. Primeiro, para quem não sabe o que é fachadismo, eu não conhecia esse termo, né? Mas talvez a gente conheça como, sei lá, uma obra tombada, alguma coisa assim. Mas é como se fosse uma demolição total de um edifício que preserva só a sua fachada, né? Então meio que muda toda a configuração do prédio e só preserva a sua fachada, muda o uso, muda qualquer coisa, mas que tenha a sua fachada mantida. E explicado o que é o fachadismo, né? Ele traz alguns exemplos de edifícios que passaram por isso, né? Um exemplo que ele traz no artigo é a Casa Branca, lá em Washington, D.C., que teve sua construção original em 1800, mas que em 1948 ele foi totalmente reconstruído por dentro e mantido somente a fachada. E aí no primeiro momento ele fala que o fachadismo parece ser uma boa ideia, de manter o caráter histórico ali do local, resgatar o edifício que poderia estar degradado. E aí ele comenta que aí já começa a entrar algumas críticas, né? Aí, primeiro ele faz um elogio. Se as pessoas envolvidas tivessem a sensibilidade, né, entendessem o valor da história, né, que nem ele coloca no texto, ele fala que nada impede que esses toques contemporâneos possam atualizar a sua infraestrutura, né? Então ele traz exemplo de acessibilidade, né, questões de incêndio, normas ambientais, que de fato tem muito prédio que precisa ser atualizado. E aí essa é a parte que ele acha que poderia ser um lado positivo do fachadismo. Mas aí logo em seguida ele já começa a falar os problemas que isso está acontecendo, né? O que o fachadismo está provocando na cidade. E aí ele começa a falar que a expectativa começa a desviar da realidade, né? Então essa frase eu achei bem interessante, que aí ele abre aspas, né? O fachadismo, como visto em Londres e em outros lugares, é um casamento de investidores gananciosos e soluções medíocres de arquitetura. Fecha aspas. E aí ele coloca... Mas, você falar que alguém que fala isso elogiou no começo, eu já acho impressionante.
Não, ele fala que poderia ter pontos de elogio, mas como o mercado está caminhando para um outro caminho, aí ele faz essa crítica, né? E aí ele fala que isso é uma tática de investidores, né, para aumentar seus lucros. E aí ele aproveita o preço inferior, né, de um terreno ocupado por um edifício degradado, e aí ele usa todo o valor histórico e arquitetônico para valorizar o seu futuro empreendimento. Então, é como se ele comprasse não valendo nada, depois ele forçasse que aquele, sei lá, se fosse no Brasil, né, ele compra um negócio que ele sabe que está em fase de tombamento, sei lá, pegar um exemplo lá do começo da temporada da Vila Operária, né? Se a Port tivesse essa sacada, soubesse que aquela vilinha lá estaria em fase de tombamento, talvez ele preservasse aquilo e fizesse um outro empreendimento para valorizar ainda mais seu empreendimento, né? Então é isso que ele acaba falando um pouco no texto, né? E aí ele fala que os arquitetos acabam fazendo soluções medíocres. Aí ele traz um negócio que aí já não sei se eu concordo tanto. O próprio, só um parênteses, o próprio nome já é meio pejorativo, né? Sim. Fachadismo, ele já meio que usa, acho que nesse sentido mesmo, mas segue aí, Satoshi. É que eu também não sei nem se foi ele que criou esse termo, né? Porque eu acho que no Brasil isso foi só traduzido, né? Acho que isso ainda não é usado por aqui, pelo menos eu nunca ouvi. Então, talvez ele tenha criado esse termo, sabe? Sei lá. Mas é isso, né? A discussão dele, que ele traz esse problema. E aí, eu queria, sei lá, ouvir de vocês também o que vocês acham disso, se vocês concordam, e se isso pode chegar no Brasil dessa forma, sabe? Acho que hoje no Brasil não tenha tanto isso. Se tem, eu não conheço, assim, alguém que Eu lembrei explorando. de 2 casos, na verdade, que assim, é que o fachadismo, eu acho que não necessariamente tem que ser só a fachada, mas eu vejo 2 casos aqui em São Paulo mesmo, que o fachadismo, da forma como ele expôs aqui nessa matéria, né, é muito... Por isso que eu falei que para mim me transparece a ideia que é algo pejorativo, porque é muito óbvio você manter ali a fachada do prédio antigo, tanto é que uma hora ele até faz o trocadilho de pensar fora da caixa, né? Sim. Porque é muito óbvio, não que não possa manter a fachada, mas só manter a fachada, como os exemplos que ele colocou aqui, para quem quiser depois entrar e ver as fotos, assim, é uma coisa bem, do meu ponto de vista, assim, bem pobre mesmo, né? De arquitetura, de pensar o novo com o antigo, né? Uma coisa que a gente vê na faculdade, que pelo menos no Mackenzie a gente teve aí disciplinas de projetos que a gente tinha que fazer essa conexão entre pensar o existente e um edifício novo, enfim. Um exemplo que me veio à cabeça é um projeto que foi feito pelo Rui Otaki. Na verdade, ele tem o palacete do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. E aí ele desenvolveu um projeto do lado, né, vamos dizer assim, lateral a esse edifício já existente. E eu lembro que na época saiu na revista, não me lembro se foi na Projeto ou na U, falando dessa relação que teve como que ele abordou essa relação, né, entre o edifício antigo e o edifício novo, né? E foi, assim, aí é uma uma opinião pessoal, né, que eu achei, assim, que foi um pouco nessa linha do que essa matéria que o Satoshi trouxe, falando, né, não teve uma real preocupação só fez um pano de fundo, vamos dizer assim, como se colocasse uma cortina vidraçada atrás, como se estivesse ali tentando criar uma relação que, ao meu ver, ficou uma relação muito forçada, sabe? A gente tem que estar aqui, eu antigo, eu novo, mas, de novo, é uma opinião. E o outro, que eu me recordo que é muito desse jeito, é o prédio novo da Google, na Faria Lima, com aquela casinha, né, bandeirante ali no meio, segundo o que eu pouco sei do projeto, fez aquele tem um arco, né, tem um átrio ali, que é onde fica em vista a casa. Então, de novo, para mim é uma relação forçada entre o edifício novo, ou seja, a gente tem que manter isso. Como que a gente faz? Então faz de um jeito, dá só um destaque para ela aí, sabe? De novo, uma opinião, não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que converge com o que a matéria aqui do Arquidei está falando. Por mais que não seja o simples fato de manter a fachada, esses 2 exemplos que eu trouxe, né, de manter a fachada, mas é muito
pouco explorada a relação do antigo com o novo. E sem dúvida, eu acho que é uma grande, quando ele fala lá no início, é uma grande oportunidade, se feita da maneira mais, não digo certa, porque não estou longe de dizer o que é certo e o que é errado, mas é mais proveitosa, né? Tirar, não apenas usar isso como uma forma banal de dizer que está sendo preservado aquele edifício, mantendo a fachada Como uma e obrigação, né? Parece muito que mantém como uma obrigação e não como uma ideia de ressaltar e realmente valorizar isso que é antigo ou tombado, seja, independente do motivo, me parece que eles fazem o mínimo possível para estar dentro da lei, não para realmente valorizar e usar isso como algo para melhorar a arquitetura mesmo do espaço, né? Não valorizar exato. financeiramente, né? Que é uma das críticas do artigo. E que aí, como ele fala, vai muito mais para a questão da especulação imobiliária, da questão do lucro, do dinheiro, e acaba perdendo essa oportunidade de repensar as cidades e de que forma o antigo e o novo possam estar ali presentes ao mesmo tempo, né? Eu acho que assim, os dois exemplos que você trouxe, eles são bem interessantes, mas eu ainda vejo ele um pouco diferente, né? Eu sei que você falou que realmente é diferente, mas eu estou concordando. Eu acho que tem uma certa diferença porque nos exemplos que estão no artigo, né, do fachadismo, que eu acho até bem interessante quando ele fala quando as paredes falam e mentem. Eu acho interessante isso, que é tipo, não sei, acho que é uma brincadeira interessante que o escritor coloca, e acho que o que mais me parece, me deixa mais claro ainda que o cara manteve essa fachada como uma obrigação, sabe, nas imagens do artigo. Tanto é que por dentro, tipo, ele não deixa a fachada e fala, tá bom, eu vou mudar tudo dentro, mas a fachada eu continuo utilizando da mesma forma. Não, eles constroem uma fachada por dentro da fachada. Então fica uma casca por cima de outra casca. Então me parece muito mais como uma obrigação. Eu sei que os exemplos que você trouxe também me parece como uma obrigação, mas me parece um pouco menos. Me parece que eles acabaram usando um pouco mais essa questão de querer valorizar o imóvel financeiramente. Pode ser ruim, pode ser bom, não sei, mas ele acaba, de certa forma, valorizando o imóvel antigo também, deixando ele mais bonito, nem que seja para um interesse financeiro depois. Mas os do exemplo do artigo me parecem pior, assim, é tipo, cara, eu não posso fazer nada com isso, tudo bem, eu vou construir por dentro e foda-se, sabe? Não sei, me incomoda mais, me incomoda um pouco sim. mais, não sei. É porque também, pelo menos os exemplos que ele trouxe, o limitante do terreno / edifício, né? Ou seja, ele derruba e deixa e faz algo novo, ou ele não faz nada, vamos dizer, meio assim, né? Já esses exemplos aqui, eles tinham um terreno que era maior do que a área do edifício histórico em questão, né? Então, portanto, não que seja esse o motivo, né? Só para explicar um pouquinho mais também a diferença entre o que eu trouxe e o que está os exemplos que estão aqui na matéria, né? Tem esse além também. Não, e eu acho que o pior é que nesses casos, nos casos aqui do Brasil, você, querendo ou não, esses prédios eles continuam sendo utilizados e a fachada deles continua sendo fachada. Quando você está por dentro, você enxerga aquele prédio. E nos exemplos da matéria, me parece muito assim, eu tive que manter, mas eu não consigo nem usar essa fachada como uma fachada, tipo uma parede, sabe? Como uma vedação para o meu edifício. Tem que fazer uma outra parede atrás dessa parede para o meu edifício funcionar. Então, se é uma fachada e ela não funciona, tipo, por que precisa ser mantido, sabe? Me incomoda, assim, visualmente me incomoda. Tem alguns até que parece interessante a conexão entre o prédio antigo e o novo, mas quando você começa a ver esses detalhes, você fala, por que você fez uma película de vidro por dentro dessa fachada que é tipo, tão bonita, sabe? E por que você não usa a fachada real? Porque você fez uma janela dentro da janela, sabe? É bizarro, me incomoda. Assim, a conexão dos materiais e essa conexão entre o novo e o velho, eu acho que às vezes, olhando rápido, parece interessante, mas aí quando você vê que aquilo fica só como uma casca e que só está lá porque foi obrigado, aí você começa a ver, putz, não ficou bom. Tem um exemplo aqui de uma casa, né, que
que é Dentro numa... da casa, né? Hã? Uma Oi? casa que é dentro da casa. É, nesse tal de Shangri Village aqui. Não, Gente, essa incomoda muito, né? essa é, tipo, terrível. Até me fez lembrar, mas não porque, assim, tá a luz de distância de ser uma coisa pensada e que tem um propósito, tem um conceito por trás, mas me fez lembrar de um artista, na verdade ele é arquiteto, artista, era, né, porque já é falecido, americano, o Gordon Matta Clark. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o trabalho dele. Até teve uma exposição dele aqui no Brasil, lá no MAN, no Ibirapuera, acho que em 2010, não lembro direito. Mas as obras dele são fotografias ou vídeos que ficam no MAN de Nova York, né? E ele fazia intervenções em edifícios antigos, e tem um que é muito famoso, que ele fez um buraco enorme na parede, assim, mas assim, é longe, muito diferente do que é isso, obviamente, da questão da qualidade, tanto artística como também para fazer a questão artística, para fazer as pessoas repensarem, né, esses edifícios, ou olhar para esses edifícios, esse que era o objetivo dele, né, e tem um que é uma das obras mais famosas, e aí era tudo retratado ou em fotos ou em vídeos, né? E tem uma que é muito famosa, que ele cortou uma casa ao meio, assim, de uma forma tão perfeita, e você via direitinho, a casa não caiu, nada, você via direitinho, assim, as estruturas, tal. Quem quiser procurar na internet, tem bastante material sobre ele. Eu gosto bastante do trabalho. E assim, não que o que foi feito aqui é que só essa casa me lembrou, porque é ele, só que de uma forma bem pejorativa, caricata, nada a ver. A pessoa está surgindo uma casa assim, do nada, dentro da outra, com ainda meio que o tijolo, né, a cerâmica antiga ali caída. Enfim, é um negócio, não sei se é a foto também, mas eu falei, gente, isso tá demais de péssimo, assim. É. Não, acho que Entendo o que o Danilo falou, eu também vejo mais dessa forma, né? Eu acho que o fachadismo que ele trata aqui no texto é muito mais focado nessas pessoas que simplesmente deixam a fachada lá por estar lá. E eu acho que esses exemplos que a Elis trouxe no Brasil é um pouquinho diferente, porque tem que criar uma relação, né? E no outro, meio que ele não se importa tanto com a relação, né? Ele ia construir aquele prédio, mas como tinha que manter, deixou a fachada lá como se fosse um muro de divisa, sabe? Então, acho que é mais nesse sentido que ele faz essa crítica ao fachadismo. Acho que é mais focado nisso e não o outro exemplo que a Elis trouxe. Porque eu acho que é isso. Se você precisa manter, que você pense em alguma forma dessa relação do antigo com o novo, que você realmente projete e pense essa relação. E não que você vai construir o mesmo prédio, aquela fachada estando lá ou não, você vai construir ele por dentro. Pô, aí você não pensou na relação, né? A fachada estando lá ou não, o prédio iria ser o mesmo. Então aí Mas... que você não pensou nessa conexão entre os dois, né? Então, eu acho que eu vejo mais como níveis diferentes. Por isso que quando eu falei lá, né, do fachadismo, que não necessariamente é você só manter a fachada, é também essa expressão quando a gente fala é só fachada, né? Para mim transparece muito isso, né? Então, eu acho que está mais do que a fachada em si como objeto arquitetônico, mas eu acho que é mais também como tá mais relacionado à relação. Como que você faz essa relação? A relação de só manter, ou seja, ela fachada, o edifício inteiro ali, e faz outra coisa completamente diferente, não diferente de copiar, mas diferente que não se relaciona, entendeu? E então, assim, o que eu quis trazer esses exemplos é para mostrar que existem formas diferentes, ao meu ver, do fachadismo. E não é só a questão da fachada mantida em si. Óbvio que tem níveis do tipo mais absurdos e menos absurdos. Os exemplos dessa matéria, assim, para mim, são absurdos. E da falta mesmo de relação, de querer conectar esse edifício existente ali, seja a fachada, seja um arco. Também tem o arco aqui do Parque Augusta, que também tem aquele arco tombado no meio do nada, que fica ali, e o Parque Augusta também é outra coisa que, para quem é de São Paulo, sabe,
sabe sobre a história do Parque Augusta, que também sabe todo o perrengue que é a história. Então, assim, eu acho que não é ou manter inteiro ou manter em parte, mas o que me remete a essa matéria é muito a questão da relação e de como pode ser aproveitada essa relação, né, ser benéfica para a cidade também, não só pensando ali naquele edifício, mas para a cidade, que fica um verdadeiro Frankenstein no meio da cidade. E aí me incomoda muito essa forma que esses dois projetos que eu mencionei aqui de São Paulo, justamente porque eu acho que é um pouco isso, né? É tipo, ok, a mim transparece. Ok, eu tenho que manter, só que eu vou fazer a minha arquitetura do jeito que eu quero e depois eu só falo que eu respeitei, que eu mantive o existente, entendeu? Seja ele inteiro ou em parte. Não, concordo plenamente. A única diferença que eu acho que a gente já mencionou, eu e o Satoshi também, eu acho que você concordou também, é que, de certa forma, mesmo ela sendo ficado de forma obrigatória, ele ainda tem um uso, ele ainda é funcional. E a fachada que fica nos exemplos da matéria é uma fachada que nem funcional ela é. Tipo, ele acaba, nos exemplos que você trouxe, eu preciso manter a casa, tá bom, então eu vou usar a casa para alguma coisa junto no meu estabelecimento ali, mesmo que talvez se eu pudesse tirar, eu tivesse tirado, mas aquilo continua sendo funcional. A fachada nos exemplos da matéria, no fachadismo especificamente, ela não serve, a fachada, um dos principais elementos, uma das principais funções da fachada é a vedação, e nem para isso ela está servindo nos exemplos. A pessoa constrói um prédio independente da fachada estar lá ou não. Então, por isso que eu senti que incomoda mais, mas eu concordo. Os dois estão lá de forma, por ser obrigatório, se eles pudessem, todos demoliriam. E eu acho que isso que mais incomoda em todos os exemplos que a gente falou. E aí, para finalizar o artigo, ele coloca que a única maneira de melhorar isso é se as pessoas preservassem mais e não menos da estrutura existente. Sim e não, né? Porque eu acho que não basta só preservar. Na verdade, é preservar e, claro, a gente sabe que tem edifícios que são limitados para que a gente possa, até ele menciona isso sobre questões de bombeiro, né? Sim. Novas normas aí. Mas eu acho que não é só o preservar, que aí a gente vai cair de novo no exemplo que eu falei. É você realmente conseguir. Bom, eu acho que mais do que palavras, eu acho que eu prefiro também dar um exemplo, que ao meu ver é um belo exemplo, que é o Museu Mar no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que é isso, que eu pelo menos espero quando se pensa em fazer essa relação entre o antigo e o novo, e para além de preservar e sim fazer com que ele continue sendo funcional, claro que dentro do possível, né? A gente sabe que tem alguns lugares que são mais difíceis, né? Mas aí fica o desafio, né? Se o arquiteto ele aceita o desafio. Mas eu acho que um exemplo muito bem feito, querendo ou não, é o Sesc Pompeia. Nossa, não tem como discordar, né? Não, é porque eu sei que muita gente só conhece o Sesc Pompeia como sendo Sesc, né? E aí, mas manteve toda a estrutura da indústria que tinha lá antes, e é sim uma forma de você manter, você talvez pegar o que poderia ser um problema na hora de projetar como uma solução, e é o que faz ele ser o que é hoje, muito bem pensado e muito bem... Maravilhoso aquilo. Eu acho que a única Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que a única diferença, né, que eu comentei no começo, que talvez no Brasil isso não tenha tanto, é que a gente tem alguns projetos, né, que nem o Sesc 24 de Maio também, né, o Pinacoteca, enfim, tem essas intervenções, mas nunca foi focado em pensar no lucro que ele daria com essas alterações, né, com essas modificações arquitetônicas. E pelo que ele traz na matéria, são pessoas que têm como intuito já ganhar dinheiro em cima daquilo, né. E eu acho que aqui no Brasil ainda não se pensa dessa forma, espero que não, mas também porque esses projetos acabaram não sendo para ser comercializados, então talvez por isso não tenha... Os Sescs que a gente está comentando, eles são institucionais, né, eles não são
prédios comerciais, como parece ser a maioria dos exemplos lá no artigo que você trouxe. Mas tá aí uma grande oportunidade mal trabalhada, né? De você ter o setor privado que vai cuidar daquele edifício que é é um peso. Nós não estou falando de forma negativa, mas é um peso para o poder público. Muitos edifícios históricos, né? Questão de ter manutenção e que às vezes não consegue, que é aquele exemplo que o Satoshi trouxe no início lá da vila, né? Enfim. E que quando você tem o setor privado ali podendo arcar com esse cuidado e tudo mais, só que, é claro, você tem que ser de uma forma que não faça como está sendo mostrado aqui nessa matéria. Não, é que assim, tem uns exemplos, gente, sério. Ai, nossa, quando eu ouvi, eu falei, Jesus, sério que é verdade isso? Eu falei, gente, eu tô olhando pra um aqui, a Hairstyle, gente do céu. Você fala, não é possível. Mas pior, enfim. não é quem faz, é quem compra, né? Porque se tá fazendo, porque tem gente comprando, né? É verdade. É cool. A gente tá chegando no final do ano, né? Então, como não fazer essas coisas dos Top 10 2019, né? Tem que ter. E... Retrospectiva da Globo 2019. Retrospectiva. Nossa, esse ano vai ser meio pesada a retrospectiva. Que isso? Não vai ter uma coisa boa, vai ter só o especial do Roberto Carlos. Mas enfim, aí eu achei interessante aqui para dar uma leve descontraída de uma seleção do site tem, que são que segundo eles, né, são as top 10, né, da arquitetura conceitual. E aí, assim, aí tem de tudo, né? Tem o primeiro que eles colocam é uma torre em Nova York, que fica ali na 34ª rua, né? Que fica perto do Empire State. E é um projeto do escritório chinês MED, M-A-D, ou MED. Ela tem 232 metros de altura e, assim, ela é completamente diferente de tudo que tá ali ao redor, porque ela é super sinuosa e tal, e o objetivo, segundo eles, era justamente fazer isso, né? Dar esse destaque de diferentão ali no meio de tudo. E aí eles têm internamente uma parte ali que são de lojas, equipamentos públicos, e tem um átrio com todos aqueles andares, né? Já afinal de contas são 232 metros, e que tem um jardim vertical. E aí eles colocaram esse jardim vertical falando que a ideia é, já que a cidade é tão pouco verde, né? Então começar a trazer, a ideia é trazer a natureza, né? Construir essa natureza urbana ali no local. Enfim, o que vocês acharam dessa sinuosidade no meio de Manhattan? Falando de uma forma geral, antes de começar os comentários, eu sou super a favor dessas questões de arquitetura conceitual, porque entendo que isso pode não acontecer no futuro, mas que serve de reflexão para o presente, para repensar o futuro, né? Então, por isso que eu sou a favor de escritórios aí desenvolverem projetos imaginando como seria em 2050, 2100, né? Porque eu acho que vale como reflexão. Agora, falando dessa obra aqui, do Ma Yan-song aqui, do escritório MED, ele fala um pouco dessa questão do sumir no horizonte, entendo tudo isso, mas que se, sei lá, todos os seus vizinhos começarem a ser construídos como se tivesse essa sinuosidade aí, todos vão começar a aparecer de novo, né? Então, uma coisa que era pra sumir, isso em larga escala, começa a aparecer de novo, né? Então, até que ponto isso é interessante. Aí, de resto, eu acho que é o que todo mundo tem falado, né? Utilizar do mesmo espaço para acontecer muitas coisas, né? Então, desde residência, comércio, escritório, até ele fala de fazenda vertical, né? Eu acho que mais ou menos isso. E que aconteceria sem a pessoa precisar sair do prédio para ir em outros lugares para viver, né? Então, é uma tendência que tem sido falado, mas também que tem sido muito discutido, que talvez não seja a melhor solução assim, né? Que é legal que as pessoas saiam, vejam pessoas, né? Porque o futuro está cada vez mais meio que separando as pessoas entre elas, né? A tecnologia tem feito isso. Então, é muito mais fácil
fácil a gente falar com alguém por Skype com mais frequência com alguém que está do outro lado do mundo com quem mora na mesma cidade que você, né? Então, eu acho que essa relação aí de precisar fazer com que as pessoas saiam do lugar que elas estão para conviver mais com outras, acho que faz parte também. Já que você deu essa comentou geral, acho que eu vou falar todos e aí a gente comenta geral, acho que é melhor também. Sim. Mas enfim, um dos meus favoritos é esse que eles colocam em segundo lugar, que é a Strawberry School, em Malawi, que é na África, ali, né, sudeste da África, perto da Zâmbia, em Moçambique e tal. E achei muito legal que é um projeto, né, em que é de uma escola secundária, como eu falei, e que ela é construída com uma estrutura de madeira e depois ela é coberta por cubos de feno. Aí eles são colocados de forma assim, a sobrepor para criar alturas diferentes. Eu achei muito legal essa ideia de como foi aproveitado o material, né? E até a forma como se camufla Parece uma escultura, né? É, parece uma escultura. Mas eu achei interessante essa tentativa do uso desse material até então, pelo menos até onde eu sei, que nunca foi inventado, né? Esses fardos de feno. Aí o terceiro, eles colocam, essa também achei bem interessante, que é essa Low Cost Shipping Container Housing em Lima, no Peru. Foi então essas casas criadas a partir de são 2 containers de navio. Aí eles colocam um telhado de policarbonato, né? E são pensados para ser financeiramente acessíveis. São mais ou menos de 60 metros quadrados. Aí tem as áreas de estar, cozinha, banheiro, quarto principal e um pequeno jardim. Aí a quarta é Infinity London, né? Que fica em Londres, portanto, que é uma piscina de Gente, essa piscina é top. Essa piscina impressiona. Essa piscina só não é mais top de uma das que estão aqui, que eu não lembro qual, mas daqui a pouco eu falo, que faz parte de um hotel. Mas assim, ela é uma piscina pensada para ser 360 graus, ou seja, ela fica no topo de um edifício, no 55º andar, para você ficar lá em cima, só de boa, vendo a paisagem, né? Com borda infinita, né? Com borda infinita, todinha, 360 graus, não só um lado, ao desafio. E aí, o revestimento, tanto da borda quanto do chão, é acrílico transparente. E tudo isso para receber 600 mil litros de água. E o acesso dele também é muito louco, né? O acesso é legal. Eu fiquei na dúvida. O acesso, assim, você entra, você tem que escalar para chegar na piscina, pela fachada, e aí depois quando você sai, você só pula. Só. Tá, tipo isso. Cai de paraquedas ali. Podia cair de paraquedas também, ia ser legal aí. Ó, fica a dica pro pessoal aí. Tá? É do Compass. E com toda uma iluminação diferente, né? Então. O acesso dele é tipo uma câmara de submarino, né? Então, na verdade, ele vem por baixo, como se fosse uma cápsula ali. Você sai, aí essa cápsula volta e aí você tá na piscina. E pra sair é o mesmo processo, né? Você entra meio que numa cabine pra descer, né? Você não sai da piscina pra cima, né? Você desce. Muito louco, né? É futuro, bem futuro, né? Bem futuro. Eu só esqueci de... É insano, dá medo. Medo é a outra piscina. É a outra piscina, vamos chegar nela. Mas assim, eu só pra não esquecer, esqueci de mencionar, da escola o escritório é o NUTS, das casas em Lima, no Peru, é o TRE Studio, e esse agora da piscina é o Compass. Só para falar, né, quem são os responsáveis. Aí, em quinto é a cobertura, a revitalização da cobertura da Notre Dame, né, que esse ano pegou fogo em abril. Então foi aí um projeto, conceito do escritório Miuiz da França mesmo. E eles, então, pensaram em recriar com todo o respeito ali com relação ao existente, que foi criado pelo Viollet-le-Duc, né? Mas respeitando a réplica, mas só que com materiais diferentes, no caso aí usando o aço e o vidro. E em soma, eles pensaram em ali em cima, onde vai ser essa nova cobertura, ter um espaço de
estar, né, com jardins, bancos, enfim, eles pensaram um pouco além do que é, e vai um pouco no que a gente estava conversando da matéria anterior, essa coisa da relação, eu achei bem interessante, né, a gente só, a gente só vê renders, né, obviamente, porque é tudo ainda projeto, e pareceu delicada, pareceu ser delicada, sem agredir nada ali a Notre Dame, que por sinal é um edifício aí, vamos combinar, de muita história, muito respeito. Então, eu acho que esse caso eu acho que tá bem delicado mesmo, como você falou, respeitando muito, e aí, comparando com outro tema sobre o fachadismo, dá para ver que ele não manteve a Notre Dame por uma obrigação, e sim fez a conexão da forma mais leve possível, pelo contrário, para não afetar a construção antiga, né? Então, é bem interessante. Eu só queria fazer um parênteses sobre a Notre Dame, que tem uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, que o Macron, ele havia prometido tanto para os franceses como para o mundo inteiro, afinal de contas, né, a Notre Dame é um patrimônio mundial, vamos dizer assim, que eles iriam reconstruir antes das Olimpíadas. Macron tinha prometido uma coisa em, eu acho que 3 anos, eu acho. Então, e na verdade, o que eu queria só salientar, que eu achei muito interessante, é que os arquitetos e outros profissionais do mundo da construção civil e tal, se reuniram para falar para ele, ó, vai devagar, não tenha pressa, que a gente imagina que isso leva aí décadas para ser reconstituído, para fazer uma coisa direito. Eu achei louvável essa postura, porque tá aí, né, como o papel desses profissionais de ter o conhecimento, de falar, ó, vamos fazer um negócio direito, e a gente imagina que vão levar aí no mínimo uma década. Eu achei interessante. É porque tem o processo de restauro, né? Isso daí que demora muito. Aí o sexto é o tal na verdade é o hotel, um hotel boutique, que é o Preikstolen, que é assim, sei lá, que fica na Noruega. Isso, obrigada, Daniel. Eu sou fluente. Eu percebi. Quando eu precisar, vou pedir para você traduzir. Que é do Airi Attack Architecture Design Studio. Enfim, e eles projetaram esse hotel que fica ali no meio das montanhas, com o objetivo de, obviamente, vai convidar para ir pessoas que gostam de fazer trilhas, que gostam desse tipo de turismo, de aventura e tudo mais. Então ele fica a 600 metros acima de um fiord. Na Noruega é muito comum esse fiord, que são tipo uns vales, né? Que a Noruega tem uma paisagem muito específica, né? E aí é um hotel que tem 9 suítes, todas com uma vista panorâmica para essas paisagens, pro fiord e tal. E aí tem uma piscina. Que medo, pelo amor de Deus. Que, tipo, ela avança em balanço ali pro penhasco. Atirantado. Puta merda. E tudo de vidro. E tudo de vidro. E aí ele até fala aqui, fala que quer dar um mergulho no penhasco. Que é tipo, é isso. Nossa, ia dar um friozinho na barriga ali. Eu, pelo menos, ia ficar tipo, ai, vai ou não vai? Vai. Nossa, esse projeto dá muito medo, cara. Eu ficaria só naquela parte que não tá em balanço. Quer dizer, tudo tá em balanço, né? Tudo porque tá. Mas só a parte que tem um piso em volta, eu acho que eu aguentaria. Agora, para ir para outra ponta ali, você tá louco. Imagina você tá lá e começa a vir mais 1, 2, 3 pessoas falando, não vem não, vai pesar, velho. Fica por aí. É verdade, vai um de cada vez, só. Você tá louco, velho. Imagina se tiver chovendo, né? Chovendo com vento. Nossa, ventando. Será que ela balança? Acho que não, né? Deve tá ter em uma balanço? vibração. Deve ter uma vibração. E construir isso, eu acho mais louco ainda construir isso. Mas, a tecnologia pra você fazer, né? Onde você vai se agarrar ali no penhasco pra fazer um negócio? Muito legal, eu achei bem legal. Aí o sétimo é uma casa dentro de uma pedra na Arábia Saudita, né? Ali influenciada, fica num sítio arqueológico. E aí, vamos lá, Danilo, me ajuda aí no nome do idealizador. Amei Kandalkar. Kandalkar. Isso, obrigada.
Quando é assim, você tem que falar rápido, porque se errar, não percebe. Vai. Cada um interpreta do jeito que quer. Mas, enfim, é interessante que eles fazem a ideia aí do projeto, né? O design foi pensado para ser uma relação entre, obviamente, a pedra e o concreto, uma casa de concreto contemporânea, né? E ela é realmente embutida. Então, a ideia, imagina, é ali fazer escavar por dentro para criar os ambientes, e segundo é relatado aqui, então tem uma entrada que é tipo um grande portal, assim, que atravessa o centro da rocha, e tem as áreas de estar, que aí a varanda que chega que tá assim, numa parte da rocha, né, o cerrado, enfim, e ainda tem um lugar para uma piscininha ali ao ar livre. É bem interessante, muito louco, né? As ideias que o povo tem. Essa daí você fala, vamos pegar uma pedra e de uma pedra a gente faz uma casa. Mas assim, olhando, fica até esteticamente ficou bem interessante. Não sei o que vocês acharam. Ficou. Mas eu acho que isso é inviável, não, né? Eu acho que é improvável. Além de ser caríssimo, né? Só pra você escavar ali na pedra, e uma pedra daquele tamanho ali, enfim, acho que é meio... Imagina, mas é interessante. Você não vai comprar mais terreno, né? Vai comprar pedra. Pedra, é verdade! Nossa, já pensou? Olha que louco! E aí, será que a gente consegue ir empilhando as pedras? Acho que tudo é possível. Aí vira um edifício de pedra. Interessante, hein? Gostei. Então, em oitavo fica essa fita que eles chamam do Anthony Gibbon, que na verdade é uma casa também, só que ela é praticamente uma fita de concreto, assim, e que dessa fita se faz a casa. Então tem ali os quartos, na verdade o telhado que é essa fita, né? Então aí tem os quartos, os ambientes, a área externa de estar. Também não é muito diferente, mas o diferente mesmo que é ali, nesse caso, é essa forma bem curva, né? O Niemeyer ia gostar. Lembra um pouquinho alguma coisa do Niemeyer, é isso que eu ia falar. Niemeyer ia gostar bastante. Só não tem o brancão, né? Não é pintado de branco tudo. E falta um detalhe vermelho, né? Uma língua. Uma língua. Aí o número 9 é a farmhouse, que o Satoshi comentou um pouco por cima, que eu também achei muito legal, né? Do Fê e Chris Pratt. Hoje eu tô ruim com os nomes. Pratt. Então é uma torre projetada para que os alimentos, né, das pessoas que moram ali sejam produzidos no mesmo local. A estrutura toda ela é pensada para essa agricultura vertical, vamos dizer assim, né? Isso eu acho que é um futuro próximo, né? Exato. Aí tem muito do tema da questão dos impactos ambientais, da questão principalmente do transporte desses alimentos. Então, uma vez já produzidas no local, né, aí uma grande redução dos impactos. A torre seria feita toda de uma madeira laminada, cruzada, já ali com sistemas pensados para alimentação dessas plantações, assim, tanto com relação à irrigação e tal. Olhando as imagens também é bem interessante, e é o que o Satoshi falou, aí depois já produz, consome ali, então todo mundo já é seu próprio produtor de alimentos ali. E usando a estrutura talvez mais simples, ou que é mais clara para todas as pessoas que mexem com estrutura, que é a treliça, né? O triângulo, quando ele se apoia, ele tem os lados iguais lá, quando ele é equilátero, ele vira uma treliça e com uma estrutura simples, né? Então eu acho que isso também deixa ter tantos triângulos é o que parece também que dá um destaque legal no projeto, né? Todas as fachadas são treliças, né? Então ele é totalmente não é sustentável, porque na questão de sustentabilidade ele tem uma estrutura interessante, sei lá, não sei. Você falar sustentável, aí parece não é de sustentabilidade, é de se sustentar. De autossustentável, né? E o último é o mais louco de todos, que é o Seed of Life, né? O Semente da Vida. Depois da piscina, né? Depois da piscina, é verdade. Que é para morar em Marte, né? Que é da dupla aí, Verity Isaac e Amir Anzar. E os dois criaram através de uma estrutura de bambu tecido, assim, né? Essa habitação, sei lá, esse edifício, que
seria feito por robôs lá em Marte, e que aí eles preveem que o bambu seria cultivado lá em Marte mesmo, para evitar o transporte da matéria da Terra, né, de levar daqui para lá. O que eu acho um negócio, não sei, né, como que vai ser cultivado lá, porque não tem condições para, teria que ser artificialmente feito tudo isso para tal. Mas é louco. Bem doido. Quem sabe, né? Isso. A gente não vai pra Marte. É muito, assim, a forma desse City of Life. Eu peguei um dia um trânsito que eu achei que daria, o tempo que eu fiquei, dava pra ir pra Marte e voltar tranquilamente. Mas a expedição pra Marte tá próxima. Isso tá. De um ser humano, né? Não de Máquinas. Enfim, fica aí a retrospectiva dos projetos loucos, no bom sentido. 2019. De Exato. 2019. Bem melhor do que a retrospectiva da Globo, pessoal. Nossa, com certeza. Muito mais divertido. A gente ficou até imaginando na piscina. A retrospectiva da Globo só vai ter desastre. Bom, então a gente chega ao fim aí do último episódio da temporada 4. Tô fazendo o papel do Samuca. Espero que estejam, né, ou tenham curtido essa temporada. Talvez pra próxima a gente faça algumas pequenas alterações, né? Acho que como a gente fez meio que a gente nem fez protótipo dessa temporada, né? Foi meio que gravando e fazendo. A gente sentiu que precisa fazer alguns ajustes. Enfim, acho que sim, né? E como vocês têm percebido, a gente trouxe bastante convidados nessa temporada, e eu acho que é uma coisa que a gente vai tentar manter um pouquinho também, né, pra próxima. Então, se quiser participar, é só enviar um e-mail pra gente no podcast.arq2p@gmail.com. Nosso Instagram é podcast_arq2p. Não só pra quem quiser participar, né, também mandar feedback, sugestão de notícia, indicar convidado, se quiser ser um parceiro, se quiser patrocinar também, né, que é importante. Oba! Pra ajudar a gente a manter as estruturas aqui do podcast. Também é bem-vindo, a gente tá aberto a conversas. E a aproveitar também, né, pra avisar vocês que não se inscreveram ainda nos nossos canais de podcast aí, nos agregadores, se inscrever, porque o número acaba sendo relevante pra gente, pra ser indicado pra outras pessoas também que têm interesse em arquitetura. E isso acaba ajudando a gente de alguma forma. E pra vocês que usam iTunes aí, ou Apple Podcasts aí, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas, deixar um comentário, para de alguma forma também a plataforma entender que a gente é relevante e ser indicado para outras pessoas que também teriam interesse no nosso tema. E aí acho que é isso. Fazer um agradecimento para vocês ouvintes, né, que acompanharam a gente nessa temporada, e desejar um Feliz Natal, um feliz 2020 aí, e é isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse semestre aí, essa temporada que a gente mudou um pouco o formato. Espero que vocês tenham gostado. Passem os feedbacks pra gente. E boas festas. E que 2020 seja muito melhor para todos. E é isso. Sigam a gente lá no Insta, que a gente já tá maluco. 2020 vai ser 20k. Eu vou aproveitar aí a energia de fim de ano também para agradecer a poder mais uma vez estar com vocês aí, com o Satoshi, o Danilo, o Samuel, a gente continuar fazendo esse podcast. É muito especial, muito prazeroso poder estar fazendo, construindo, e agradecer também os ouvintes, fazer o convite mais uma vez. É muito importante a participação de vocês possam construir com a gente esse podcast. Vocês fazem parte, com certeza. Obrigada, bom final de ano para todo mundo, boas festas, boa virada, e até 2020. Acho que é isso. Então valeu. Valeu. Tchau. Já ia me esquecendo. O Adilson do ArcCast nos enviou um comentário sobre essa temporada e a gente ficou muito feliz quando a gente ouviu, porque ele é um dos caras que nos inspiraram a fazer esse podcast. Então, quando a gente recebe o comentário de um ídolo, sempre nos emociona um pouco. Então eu queria compartilhar com vocês também, ouvintes, o comentário que ele nos enviou. Fala, pessoal do podcast Arq2P. Tô passando aqui para dar um salve para vocês, falar que vocês estão numa época muito zoeira no Instagram,
e eu gosto disso. Então, e muito bacana também a forma como vocês estão se reinventando, falando de notícias. Então, muito boa iniciativa e muito bom o que vocês estão fazendo, tá? Um abraço e é nóis. Até mais.